Bom dia. Vai, Pamela, vai ajeitando. De um lado, de outro. Eu fico pensando daqui a um tempo como que vai estar Caroline com 2, né? Vai ser fantástico, vai ser fantástico. Queridos, por favor, abre sua Bíblia no livro mais difícil de ser aberto. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. A Zenite chegou para mim e falou assim, olha, fala para a igreja o que está acontecendo com você, porque nós sumimos da igreja, né? Então deixa eu contar um pouquinho, só um pouquinho a minha agenda para vocês. Como vocês sabem, eu trabalho na Jocum, sou missionário na Jocum, e a Jocum tem várias bases no Brasil. E essas bases, elas têm trabalhado com treinamento com jovens a respeito da Bíblia. E eu fui em uma das bases de Jocum chamado Dunamis Farm. Quando eu falo isso, todo mundo fica assim, é a Dunamis, não é? É a Dunamis, é uma famosa aí, que surgiu nos Estados Unidos, no Descende. Então nós fomos lá. Na sala de aula que eu trabalhei, tinha 63 jovens. O rapaz que cuidava de mim tinha 22 anos. Queridos, a coisa mais linda do mundo. Aí tudo bem, cheguei, fui para o Rio de Janeiro, fui lá e tinha mais 16 jovens. Voltei para Curitiba, trabalhei uma semana em Curitiba, depois voltei para o Rio de Janeiro para trabalhar na Escola Cronológica de Estudos Bíblicos. Vou pregar agora de manhã, hoje, às 13 horas e 30 minutos, nós vamos sair daqui, eu vou para Foz do Iguaçu, nós vamos ensinar até quinta-feira em Foz do Iguaçu, sexta eu volto, trabalho aqui, 19h30 pego um ônibus e vou para Passo Fundo trabalhar sábado e domingo na igreja. Então, no relógio de oração, ora pelo velhinho aqui, para ver se o velhinho aguenta esse negócio, né? Mas tem sido muito gostoso, queridos, quando um jovem mandou hoje para mim, lá da Dunamis, falou assim, tio, eu estou com saudade de você. E mandou uma foto dele trabalhando na cozinha. É maravilhoso quando você vê que a sua vida consegue impactar outras vidas. Mas vamos nós. Como que começa a palavra? Não é no princípio. É Bereshit bara Elohim. Gostaram? Não? Eu vou repetir. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Paizinho, obrigado. Obrigado por essa manhã, onde nós temos o privilégio, Deus, de abrir esse livro, no capítulo 1, no versículo 1, e ver o Senhor em ação, Deus. E ver a ação do Senhor, e ver a ação de Jesus, ver a ação do Espírito Santo nessa criação, nesse começo, nesse princípio de todas as coisas, Deus. Sabe, Paizinho, nós precisamos entender cada dia mais quem é o Senhor, para que possamos, Deus, prosseguir em amando o Senhor, prosseguir, Deus, em seguir o Senhor a todo tempo, em qualquer circunstância. Nos ajuda a entender esta palavra. Nos ajuda a trazer verdade absolutas para as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Na quinta-feira, eu estava na hospitalidade lá em Jocum, Rio de Janeiro, Jocum Carioca,
sozinho na hospitalidade, sentado na cadeira do papai. E ali eu fui tomado por um sentimento de alegria, de contentamento, e eu comecei a chorar diante de Deus. Sabe, queridos, quando nós entendemos quem é o nosso Deus, há algo dentro de nós que é muito mais forte das coisas que estão externas, das coisas que vão acontecendo durante o nosso dia a dia. E é muito próprio porque até numa semana anterior eu virei para o meu pastor Hilário e virei para o pastor e falei assim: pastor, como que eu dou essa aula? Natureza e caráter do Senhor. Como que eu vou dar essa aula, pastor? E ele foi me dando algumas orientações, algumas dicas. Queridos, quando você e eu entendemos quem é Deus, queridos, você vai recitar o Salmo 23 com muito mais segurança. Quando você sabe quem é Deus, quando você diz assim: o Senhor é o meu pastor. Então, quando você entende que Ele é o seu pastor, careço de Jesus. A vida não tem sentido sem Jesus, queridos. Então, como que eu entendo isso? Compreendendo quem Ele é. E quando eu paro para olhar este versículo número 1, só uma curiosidade para os amados. Em hebraico, esse versículo só tem 7 palavras. Só 7 palavras. O versículo número 1 só tem 7 palavras no hebraico. E nós já sabemos que 7, para o judeu, o 7, ele tem uma conotação tão maravilhosa, que é algo assim como perfeito. Então, quando nós olhamos, no princípio criou Deus os céus e a terra, amados, quem é o Criador? Quem é o Criador? Como que tudo começa? Como que tudo começou? Como que começa o nosso dia a dia? Como que começa as coisas? E eu gostaria de pensar com os irmãos nesta manhã, um Deus que age, um Deus que vê, um Deus que trabalha em prol da minha vida e da sua vida. Quando nós olhamos essa expressão em hebraico, queridos, no princípio criou Deus, ou seja, Bereshit bara Elohim, vamos colocar no nosso português. Nós temos sujeito, predicado, verbo, certo? Uma frase completa, verdade? As professoras, Dona Leda, né? Me ajuda aí, né? Sujeito, predicado e verbo. Quem é o sujeito nesta frase? Elohim. Deus. Então qual é a fonte da criação? Queridos, não tem aqui um hiato, não tem aqui espaço, não tem espaço para evolução, tem espaço para dizer quem é a fonte. Então quem é o sujeito da frase? Quem é o sujeito da nossa vida? É Deus, amados, é Deus. É Deus, é Elohim, os deuses dos deuses. Então, qual é o sujeito da frase? Deus, Elohim. Este é o sujeito da frase. Então, como que começa todas as coisas? Nós vamos começar a construir. Esse é o start nosso, esse é o cronos nosso. Mas Deus já o quê? Quem é o autor da nossa construção? Quem é o sujeito da nossa construção
do segundo piso ou do primeiro piso, como que eles queiram. Como tudo começa, meu amado. Como que tudo começa dentro das nossas casas, queridos. Se o sujeito aqui, vocês estão entendendo, né, meu amado? Sujeito, predicado e verbo. Eu não estou chamando Deus de sujeito, não, pelo amor de Deus. Tá bom? Mas quem é o autor principal? Quem é o autor principal? Como que uma mulher trabalhando em sua casa, como que uma mulher nos seus afazeres e começa a compor: careço de Jesus, careço de ti, Jesus. E o que ela entendeu? Ela entendeu que o autor da vida dela é outro. E eu e você precisamos entender isso, meu amado. Quem é o autor? Quem é o sujeito da frase? Elohim. Se fosse só isso, ficaria bom demais, mano. Mas tem o bendito do Bará. Bará é o verbo, é a ação, o Deus em ação, ou seja, a força está exatamente no verbo. E ele vai dizer assim: e recebereis sobre você o Espírito Santo. Quem é o poder? O seu braço, a sua força, meu amado? Não. Sabe por quê? Porque Bará é o verbo daquele que cria a partir do nada. Não existia nada e ele cria todas as coisas. Vocês entendem? Agora que a Trindade está em ação, ou seja, o autor é Deus, a força é o próprio Espírito Santo, o verbo em ação. Aonde está o verbo em ação aqui? Está exatamente na própria pessoa do Espírito Santo, o poder, o dínamo de Deus, a dinamite de Deus. Qual é o poder que rege as nossas vidas? Qual é o poder que controla as nossas vidas? Uns confiam em carros, outros em cavalos. E nós confiamos em quem? Só que, amados, tem Bereshit. Essa expressão é linda, porque ela pode significar princípio, e significa princípio, mas ela pode ser primogênito. Ela pode ser primeiro. Então quem é o primeiro? Quem é o agente revelador dessa criação? Quem é que Deus fala assim: haja isso, haja aquilo outro? É o próprio Jesus, o agente revelador da criação, de toda a criação, amados. Bereshit, o próprio Jesus, sendo o agente revelador dessa história. Isaac, eu preciso da sua ajuda, meu querido. Gênesis capítulo 16, verso 13, por favor. Queridos, olha para o PowerPoint, olha para a nossa. Olha o que diz o texto bíblico. O que está passando com Agar? Agar foi expulsa por Sara, por ter havido concebido, e foi Sara que pediu, foi Sara que quase que implorou para Abraão dormir com Agar, e ela é expulsa. O anjo do Senhor chega para Agar e diz para Agar: volta, se submete, Agar. E olha o que Agar acontece, querido, olha o que diz, 1, 2, 3 e... Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Quem é Deus? É um Deus que vê. Queridos, para onde nós passamos, não tem como nós fugirmos desse olhar, e esse olhar não é olhar de juízo, esse olhar é de amor, de justiça, porque o Evangelho é a justiça de Deus.
Porque o justo vive pela sua fé. Agar estava ali numa situação dificílima, dificílima. Volto para onde? Vou me submeter. E Deus chega para ela e fala assim: volta. E ela falou assim: você é um Deus que vê. Você é um Deus que vê. Isaacão, por favor, 3:21. Do mesmo Gênesis, por favor. Queridos, esta expressão foi a cereja do bolo da última aula que eu passei no Rio de Janeiro. O homem pecou. Quando você olha para a parábola do filho pródigo, queridos, quando o filho pródigo volta para casa, é o pai que corre, é o pai que veste o filho, é o pai que traz o anel, é o pai que traz a sandália, é o pai que faz todas as coisas. Aqui, quando nós olhamos para o pecado, nós ficamos pensando assim: e agora? O que vai acontecer conosco? Olha o que o 3:21 diz. 1, 2, 3 e... Ah, é? Ele não deu para você vestir. Além dele fazer... Que Deus é esse, queridos? Que Deus, Ele fez a veste e Ele não deu para você vestir, e nem eu vestir. Ele simplesmente Ele foi lá, fez o número certinho do Eliezer. Ele veste, é Ele que veste, não é o homem que vai se vestir. Queridos, isso faz toda a diferença para a nossa vida, para a nossa fé. É Deus que nos veste, é Deus que nos cobre, é Deus que faz todas essas coisas. Nosso Deus não está alheio, queridos, a tudo aquilo que a gente passa. Nosso Deus não está... é sexta-feira, Pamela. Não, Deus sabe o dia certinho. Deus sabe a hora certinho, o momento certinho. Não é mais para lá, nem para cá. Data certinha. Deus é eterno, Ele sabe de todas as coisas. É Ele quem nos veste. Foi Ele que vestiu o filho. Foi Ele que foi atrás do filho. Foi Ele que foi atrás da dracma. Foi Ele atrás da ovelha perdida. Foi Ele que foi. Foi Deus que foi. E é um Deus que continua indo para nos buscar e nos vestir. Isaacão, por favor, querido. 3:8 do Gênesis, querido. Os irmãos sabem que eu gosto de pedalar, né? Os irmãos sabem disso. E eu tenho... eu estou com crise de abstinência de pedalar. A agenda está sendo impossível. Eu já cheguei para minha barriga hoje cedo e falei assim: seu dia está chegando, minha agenda está acabando. Não vai ser 600 gramas não, mas você vai perder mais um pouquinho, só para encorajar o pastorzão, né? Continua, 600, amanhã 700, né? Então, queridos, você sabe, Deus passava na viração do dia. Queridos, por que Deus passava na viração do dia? Por que Deus visitava o homem? Por quê? Se Ele é tão onisciente, onipresente, onipotente, por que? Se Ele é eterno, se Ele é autossuficiente, por que Ele visita o homem? Quando eu venho do zoológico, queridos, vamos puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado. O nosso pôr do sol ninguém tem. Só a África tem. Mas tudo bem. Angola tem um pôr do sol que é maravilhoso. Mas deixa estar quieto. Mas, querido, quando eu venho do zoológico, aquele pôr do sol maravilhoso. Você sabe o que eu penso? Em cima da minha bicicleta, sozinho, querido. Deus continua visitando o homem na viração do dia. Lê, por favor, queridos. 1, 2, 3 e...
O mais interessante é que o outro versículo ele diz assim: onde você está? Guabiratuba, onde você está? Aonde nós estamos, querido? Fugindo da presença desse Deus? Não, meu amado, não temos como fugir da presença desse Deus. Quem chamou Adão? Deus. Quem nos chama hoje, queridos? Deus. Então eu posso afirmar para nós nessa manhã que esta ação do Espírito, essa fonte que é Deus, o revelador que é Jesus, ele vê, ele cobre nossa nudez e ele se importa conosco, dizendo aonde você está. Eu gostaria, queridos, muito breve, de tirar 2 lições para a nossa vida. Sabe, Tiago vai escrever isso muito para nós. Nós não somos só ouvintes da palavra. Nós não só ouvimos a palavra, nós praticamos a palavra. Qual é a primeira lição que eu tiro aqui, queridos? Eu escrevi na minha cola: o céu não é nossa origem. Não, o céu é a nossa origem, não é o nosso destino. Vou repetir para o querido. O céu é a nossa origem, não é o nosso destino. A nossa certidão de nascimento não foi registrada num cartório de primeiro ofício ou num cartório de registro no mundo, no Brasil. O nosso registro de nascimento está exatamente no céu, porque é Bereshit bara Elohim. Ele cria a partir do nada. Então, da onde a substância veio de nós? A substância era informe. E ele escreveu todos os nossos dias. Um Deus em ação. Primeira lição que eu gostaria de tirar para nós, querido. Um Deus que quer trazer direção para a nossa vida. Deus não está alheio ao que estamos vivendo. Deus não perdeu o controle da história. Mas o que Deus quer fazer para nós, com as nossas vidas, é trazer direção. Sabe por que muitas vezes a gente não sabe a direção? Para onde nós vamos? O salmista diz o quê? Só tu tens palavras de vida eterna. Por que a gente anda muito sem direção, queridos? Por que a gente dando cabeçada para todos os lados? Sabe por quê, amados? Ainda não entendemos quem é Deus. Estamos servindo Ele por medo do inferno e não de viver com Ele. Lembrando que a nossa origem é o céu, não é o nosso destino. Então, se partirmos hoje, partimos para onde? Para a nossa casa. Não foi assim com Enoque? Enoque andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus. E o que Deus fez com ele? Tomou, volta para casa, volta para casa, volta para casa. Então, grave isso no seu coração, queridos. Um Deus que quer trazer direção para nossas vidas. Um Deus que quer afirmar qual é a nossa origem ou qual é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Criado nele, a partir do nada, mas criado nele. É um Deus que nos quer ver e vivermos em segurança, querido. Queridos, quando nós sabemos, quando nós entendemos que o nosso Deus é criador de todas as coisas, por que andarmos ansiosos por coisa alguma? Por que, Deus? Por que, queridos? Por que ficarmos tão preocupados com o que vai acontecer amanhã? Eu vou dar aula amanhã, de 9 a 12:30. Você acha o quê, queridos? Eu tenho assunto para tudo isso? Tem não. É assim, Deus, se o Senhor não vir, se o Senhor não falar, sabe o que vai acontecer? Nada, eu vou acabar a aula antes do tempo.
É desse jeito, não tem. Então, o que me dá segurança? Eu saber que ele já foi para Foz, é saber que ele já preparou a aula, é saber que ele vai me capacitar para dar aquilo que ele quer, não o que eu quero. Bereshit bara Elohim. É um Deus que quer nos dar direção. Então ande na direção dele. É um Deus que quer afirmar a nossa identidade. É um Deus que quer nos dar segurança, queridos. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer para nós, queridos. Sabe quando Deus é a fonte da nossa vida, nós não temos como andarmos em santidade, queridos. Parece um jargão que todas as vezes a gente parece que precisa falar, né? Sabe, querido, santidade não é santinho. Santidade é quando nós temos consciência que nós erramos e nós confessamos o nosso pecado. Então, quais são os benefícios que Deus quer trazer para nós? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ele está dizendo para mim e para você, Ele é presente na sua vida. Quando você ora e não sente nada, continua orando, porque Ele está ouvindo, porque Ele é um Deus que vê. Se o irmão for lá em 2 Reis, eu tinha separado aqui 2 Reis, capítulo 20, o Ezequias, quando foi curado, ele virou para... Antes de curado, ele fez uma oração, e depois da oração que ele fez, Deus virou para Isaías e falou assim: Isaías, volta, porque eu ouvi a oração de Ezequias, eu vi as lágrimas dele, eu ouvi, então volta. Quem é o seu Deus, querido? É um Deus que quer dizer para você: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Deus quer nos encorajar nessa manhã, queridos, a continuarmos de joelhos orando. Deus quer continuar dizendo para mim e para você, Deus sempre presente, ouvindo as nossas orações. Como que está a sua vida hoje, querido? Como que está seu coração hoje? O que falta hoje no seu coração, no seu dia a dia? Eu quero afirmar para vocês, no princípio, criou Deus, você e eu, com um propósito específico. Queridos, glorifique Ele, porque Ele é um Deus que vê. Ele é um Deus que cobre as nossas vergonhas. É um Deus que se importa com as nossas vidas.